Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Ellen, sou terapeuta ocupacional, trabalho com neuropediatria já há algum tempo. E o intuito hoje é a gente passar um pouquinho de informação, né, de trocar, de bater um papo sobre essas características do autismo na primeira infância e como nós, que somos profissionais, que muitas vezes vamos estar dentro da casa das pessoas, né, vamos ter um contato direto com os pacientes, como que a gente pode estar percebendo esses sinais precocemente para poder intervir, né, de forma mais eficaz mesmo, desde o comecinho mesmo. E Pode fiquem à passar. vontade para comentar, mandar perguntas. Vamos lá, pode ir passando, Ellen. Tá conseguindo? Para nós não Peraí. passou. É, É. para mim também não. Ah, pronto. É... Agora foi. Bom, eu vou começar falando sobre a definição mais recente que tem, né? Essa não é a primeira definição, então, historicamente, o autismo ele passou por várias modificações, né? De acordo com a sua classificação. Então, antigamente era classificado como uma doença, ele entrava junto com doenças mentais, deficiência mental, né, na época. E hoje em dia ele já é classificado de uma outra forma, né? Então, a classificação mais recente é a do DSM-5 e do CID-11, que ambas, né, elas entendem o autismo como dentro de um único espectro ou categoria, variando de níveis e de gravidade, baseados na funcionalidade, de acordo com o DSM, ou em níveis de deficiência intelectual e linguagem funcional, de acordo com o CID-11, né? E, além disso, ambos nomeiam o autismo como transtorno do espectro autista. Então, foi a partir daí, da definição dada pelo CID-11 e pelo DSM-5, que começou a se tratar o autismo como um transtorno, né? Ô, Ellen, na realidade, o DSM é diferente do CID, né? Sim, é. Eles tratam eles definem o autismo como um transtorno, né? Então, todas as o que vinha sendo tratado às vezes de formas diferentes, agora foram agrupados, né, dentro do transtorno. Tanto o CID-11 quanto o DSM-5, eles definem o espectro autista como, dentro de um transtorno, né, de um espectro. Sim. Vamos para o próximo. O DSM-5 apresenta níveis diferentes relacionados à gravidade de cada caso, né? Então, a gente já ouviu falar, né? Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Ele define o autismo de acordo com os níveis de suporte, né? O nível 1 de suporte, o que antigamente era classificado como autismo leve, moderado e grave, né? Hoje Hum. em dia ele é classificado como nível de suporte, e aí o nível de suporte um é aquele que a ausência de apoio, né? Mas mesmo assim tem prejuízo social, dificuldade de interação. As crianças que estão dentro do nível um, elas são, às vezes, é o mais difícil de se diagnosticar, né? Porque são comportamentos sutis, É limítrofe, né, que a gente fala, né? isso tá ali muito próximo, né, do típico, então é o que tem na prática assim mais dificuldade de ser diagnosticado, né? Por vezes podem apresentar interesses reduzidos, há tentativas mal sucedidas no contato social, além da dificuldade de organização, planejamento e certa inflexibilidade de comportamento. Então, são crianças, às vezes, que se passam por crianças birrentas, crianças sem limites, né? Então, precisa ter um olhar
bem apurado mesmo para conseguir identificar esses sinais como sendo sinais do autismo, né? O nível 2 de suporte, ele já exige um pouquinho mais de suporte, já exige um pouquinho mais de atenção, ele já é mais fácil de ser notado, né? Ele já tem características mais evidentes, assim, desde no comportamento desde sempre, né? Então, o nível 2 exige apoio substancial, havendo prejuízos sociais aparentes, limitações para iniciar e manter interações, inflexibilidade de comportamento e dificuldades para lidar com mudanças. Então, são aquelas crianças que, desde pequenininho, já se percebe alguns comportamentos mais rígidos, né? Já precisa de mais auxílio para manter uma interação, é uma criança que já interage menos. Então, essa criança nível 2 de esporte, ela já tem uma dificuldade já bem maior, mais evidente do que a criança que está no nível 1. E o nível 3 de esporte, ele exige muito apoio substancial, né? Então, tem déficits graves já na habilidade de comunicação social, inflexibilidade de comportamento, extrema dificuldade com mudanças. O nível 3 já vai apresentar bastante dificuldade também na comunicação, interação social. O nível 3 de esporte é o nível, né, que a gente era classificado como o nível mais grave, assim, né, do autismo. Então, o autismo, ele tá dividido hoje em dia, assim, né, nesses níveis de suporte. E essa parte é só uma introdução, né, para a gente falar um pouquinho do que é o autismo, de como ele está sendo classificado hoje, e aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre as características, né, de, de alterações no desenvolvimento que aparecem aí dessas crianças desde pequenininho, né, desde com meses de idade já é possível observar algumas características já bem importantes. É, a presença do TEA, então, ela possivelmente ela vai se manifestar nos primeiros meses de vida, né? E ao longo do próprio desenvolvimento infantil, com manifestações nem sempre evidentes, o que justifica a observação precoce de sinais e sintomas indicativos de um comportamento autista. Foi o que a gente falou, né? Às vezes são sinais sutis, principalmente o nível 1, e quando a criança é muito pequena ainda, é um pouco difícil mesmo, né, de identificar. Então, tem que prestar atenção nos detalhes, né, em coisas. Né, tem aquela fala, né, espera o tempo da criança, mas tem coisas que desde de pequeno já tem que observar e intervir, né, não é porque cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento que a gente pode deixar passar algumas coisas, né? Porque esses comportamentos eles vão aparecer mesmo desde pequenininho. E às vezes a criança é diagnosticada lá com 3 anos, né? Às vezes com 5 anos, mas quando vai fazer uma investigação, é, já havia alguns sintomas antes, né? Já poderia ter sido iniciado lá atrás essa intervenção e às vezes dificilmente é diagnosticado cedo, né? Dificilmente é observado esses sinais da criança pequena. E também tem uma questão, né, de crianças de risco, né? Então, prematuros, crianças que apresentam algum risco para o desenvolvimento, o ideal é que essas crianças sejam acompanhadas, né? Desde pequenininho lá até os 2 anos, desde bebezinho até os 2 anos, para identificar qualquer sinal de alteração no desenvolvimento, né? Não só para o autismo, mas como para outras questões também.
a incidência do autismo é maior em meninos do que em meninas, né? Em razão, uma proporção aí de 4 para 1, né? 4 meninos para uma menina. Porém, o que a gente sabe hoje em dia é que a proporção em menino é maior, mas a proporção em meninas do autismo mais grave, né, com mais sintomas e associado também à deficiência intelectual, está em meninas. Então, tem essa incidência maior em meninos, porém os níveis de suporte maior e às vezes com comorbidades de deficiência intelectual e outras comorbidades é mais comum em meninas. O aumento de pessoas diagnosticadas com TEA no mundo é significativo, porém, isso não se deve unicamente ao aumento da prevalência do transtorno. Esse crescimento pode estar relacionado à adoção de definições mais amplas para o autismo, que é considerado como um espectro de condições. É aquela história que a gente ouve muito, né, hoje em dia, assim, parece que hoje em dia tem mais, né, autismo, hoje tem mais autistas, mas não é, né, que a definição, ela ficou muito mais ampla. Ellen, Oi? eu voltei só agora, a internet caiu, desculpa. Ah, é? Não, imagina. É que agora que deu uma microfonia, você tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo, gente? Acho que a Michelle caiu. Michelle, Oi, Ellen, eu tô com problema oi? na internet, acredita? Mas pode ir seguindo, pode ir Tá seguindo. bom, tá bom. É, voltando, né? E também esse aumento do número de diagnóstico, ele também está relacionado a maior conscientização, né, entre os clínicos na comunidade em relação a diferentes manifestações do transtorno. Então, o aumento mesmo como ficou mais amplo as características, né, do TEA para o diagnóstico do TEA, isso vem fazendo com que tenha cada vez mais diagnóstico, né, e a compreensão da importância do diagnóstico para uma intervenção precoce. Então, isso tudo vem colaborando para terem mais diagnósticos, para uma intervenção mais precoce. Bom, já nos primeiros anos de vida é possível observar nas crianças com autismo atraso nas aquisições do desenvolvimento global e ausência dos comportamentos esperados para a idade cronológica. Sendo assim, é fundamental o conhecimento acerca dos marcos do desenvolvimento infantil. Nesse sentido, observar comportamentos esperados até os 2 anos de idade, por exemplo, pode ser um bom guia para as expectativas do paciente. É o que eu falei, né? Que a gente tem que observar, principalmente quando tiver uma criança com risco, com qualquer risco para o desenvolvimento, né? Condições maternas durante a gestação, prematuridade. É imprescindível que se faça o acompanhamento dessa criança até os 2 anos, que é quando começa a ter o desenvolvimento da fala, né? Que às vezes é aí que começam a aparecer não, né? Mas ficar mais evidentes alguns comportamentos que podem ser indicativos do autismo. E a importância de se conhecer sobre o desenvolvimento infantil, né? Os marcos do desenvolvimento.
A gente precisa conhecer como que é o desenvolvimento típico para reconhecer o desenvolvimento atípico, né? Então, é isso. E aqui tem uma tabelinha com alguns marcos do desenvolvimento que podem estar relacionados aí a algumas características do TEA, né? Aqui nessa tabelinha, primeiramente, são marcos do desenvolvimento típico, né? Então, lá, com 2 anos, a criança já consegue fixar o olhar nas pessoas, responde a alguns estímulos, sorri, chora, modifica a respiração, deixa de mamar por alguns segundos. Então, é aquela criança, com 2 meses, a criança ainda não está com o desenvolvimento visual completo, mas ela já consegue olhar para o lado da mãe, né? Ela já consegue procurar a mãe. Você percebe que é uma criança que tem interação visual, né? Mesmo que ela não tenha ainda um comportamento visual já adquirido totalmente, mas ela tem um comportamento visual de procura, né? De se acalmar com a voz da mãe. Então, aos 2 meses ali do bebê bem pequenininho, já é possível observar isso, já. É uma criança que consegue se acalmar, né? Então, de 3 a 4 meses, direciona o olhar para quem fala ou chama, tenta levantar a cabeça em direção ao que chama a atenção. Atenção social, grita, chora, balbucia. Então, com 3 a 4 meses, esse repertório dela já aumentou, né? Ela já consegue controlar motoramente já os olhos para olhar para onde ela, para quem está falando com ela, para procurar a voz da mãe, né? Onde está a mãe, principalmente, né? A mãe ou o cuidador. Ela tem comportamentos já de mudar, né, grita, chora, balbucia. Os pais geralmente já conhecem, já começam a reconhecer quando é choro de fome, quando é choro de sono. Tem diferenças, né, no choro da criança também. Aos 8 meses, aponta objetos, então já demonstra uma interação com o ambiente, né? A criança já está mais participativa no ambiente dela, né? Aos 9 meses, aponta e chama a atenção ao mesmo tempo. Então, faz algum som, aponta alguma coisa, faz gracinha, né? Interage mais com a mãe, com o pai, com os familiares. Com 1 ano, a criança começa a lidar com gestos sociais. Então, acena, manda beijo, ela imita, né, o adulto e ela acha isso legal. Então, ela, quando você pede para ela fazer, ela faz. Ela olha esperando a aprovação, né, do adulto, da mãe. Então, ela manda beijo, faz carinha, dá piscadinha, imita o que o adulto está fazendo, aprende isso com facilidade e ela não só reproduz, mas ela faz isso para chamar a atenção da mãe ou do adulto que está ali com ela. Aos 18 meses, tem o início da evolução do vocabulário, né? Então, aos 18 meses, ela já está falando algumas palavrinhas, já tem um vocabulário já mais amplo, né? Com 1 ano e meio. E o importante, assim, dessa parte, né, da comunicação é não só a criança falar, né, ela conseguir reproduzir algumas palavras, mas ela ter a interação na hora que ela fala, né, ela se comunicar. Então, não só repetir, né, tem crianças autistas que falam, né, muitas falam, mas às vezes é uma fala que não é funcional, então ela repete coisas que ela aprende, repete palavras, então são palavras muitas vezes isoladas, sem função, sem intenção comunicativa, né? Então é importante que a criança ela já tenha
nessa fase, ela já tem essa intenção comunicativa. Mas eu acho que é bem isso que você falou, né, Ellen? Na realidade, você precisa identificar, saber qual é o desenvolvimento típico, né? Eu acho que o grande Sim, diferencial, até para, porque é difícil isso que você falou, ainda mais nessa primeira infância, né? Se a é, gente for pensar num desenvolvimento típico, é isso que você falou, é difícil você identificar um grau daquele um hoje, né? Que seria, vai, o é, antigo, a gente falaria o grau leve, né? é Então, muito talvez difícil. é muito difícil. Como é limítrofe, então é importante conhecer realmente cada fase do desenvolvimento para você fazer um descarte realmente, né? Ó, É, o que que é isso que você falou? Será que é repetição ou se ela está tendo entendimento, né? Tem é. compreensão, né? Exatamente, né? E às vezes essa parte, né, da comunicação, muitas famílias têm dificuldade com isso, porque às vezes falam assim, ah, mas ele fala, Ele fala, ele, ou às vezes fala assim, né, ou é que ele fala, mas porque ele repete algumas palavras que ele aprendeu, ou a família às vezes fala assim, ah, mas eu também demorei para falar, falei só com 5 anos, então tem tudo isso, né, que a gente tem que não é só não é só a fala, né? Então, é a fala, é a interação social, né? Se essa criança consegue interagir bem, ter essa troca com outras pessoas, brincar com outras crianças. Então, são vários sistemas ali que são interligados, né? Para a gente é, chegar a pensar em que são sintomas do TEA, né? Não somente a fala, mas a fala ela é um dos critérios que a gente tem que observar. E aos 2 anos, o aumento do vocabulário para 250 palavras, né? Aos 2 anos já forma frases, né? Frases pequenas, frases com 2 palavras, já mostra o que ela quer, já fala o que ela quer, já consegue identificar os sentimentos, né? Da pessoa e consegue da mãe, do pai, e tem essa empatia de ir lá, às vezes, acalmar a mãe, se a mãe tá brava, ou percebe que fez alguma coisa errada e tem essa troca, assim, né? A criança já interage, já entende essas coisas. Não só a comunicação dela já evoluiu, né? Mas ela consegue entender comportamentos de outras pessoas, né? Do pai, da mãe ali, do irmão, de quem convive com ela. Aí tem uma frase, né? Suspeitar para intervir e não para esperar. Então é isso, né? Não ficar esperando os comportamentos. Tudo bem falar com 3 anos, tudo bem falar com 5 anos, não tem problema demorar para andar, para sentar, não. Não é só esperar, né? Se a gente vê que tem um atraso no desenvolvimento, essa criança ela tem que ser encaminhada para um profissional responsável, né? Que entenda ali de desenvolvimento infantil, encaminhada para um médico especialista, para acompanhar e para intervir, né? Então tem, não dá só para ficar esperando, né? Hoje em dia, com tanta informação que se tem, não dá. E para quem é profissional da saúde, ainda mais, né? Tem que estar atento para poder intervir, né? E poder encaminhar quando for necessário também. precocemente, né? Quanto antes, melhor, né? Quanto antes começar a intervenção, melhor. Principalmente no TEA, é muito importante mesmo a intervenção precoce, né? A gente hoje vê que os resultados, quando a criança faz terapia desde cedo, desde quanto antes, o desenvolvimento dela sempre vai ser muito melhor, né? Sempre vai evoluir melhor do que aquela criança que começa tardiamente, né? Sim. E aí, alguns sinais
de alteração, né, no desenvolvimento que podem aparecer são alterações na interação social. Então, a criança que tem dificuldade de interagir com outra criança, com outro adulto, criança que às vezes gosta de brincar sozinha, né? Tem interesses restritos, falta do sorriso social. Então, lá com 3 meses, né? Quando a criança tem já o sorriso, quando brinca com ela, então essa criança tem já tem um atraso, às vezes não apresenta, né? Esse sorriso social. O bebezinho lá quando faz uma gracinha com ele, quando a mãe brinca, vai trocar a fralda, tá brincando ali com o bebê sorri para a mãe. Então, sinais de falta desses comportamentos são sinais que chamam a atenção. Falta de expressão facial adequada, né? Então, dificuldade mesmo de reconhecer no outro algum sentimento e de expressar esses sentimentos. Então, aquela criança que às vezes parece que não se importa, se tá triste, tá sempre com a expressão, não tem uma dificuldade mesmo, né? De mudar a expressão e de expressar seus sentimentos. A hipotonia geralmente ela está associada, né, ao TEA, não são todos os casos, mas ela pode estar, é comum a associação da hipotonia. Então, aquela criança que é mais molinha, demora mais para sentar, demora mais para engatinhar, demora mais para andar, porque tem a musculatura mais molinha, às vezes aquela criança que senta ou que é maiorzinha, que já senta, mas que tem uma hipermobilidade, que você vê que ela consegue fazer coisas que. Como que essa criança faz isso, né? Abre tanto a perna, ou deita desse jeito. Crianças que hipotônicas também tendem a ficar mais tempo deitadas. Então, você tem crianças que têm mania mesmo de ficar deitada no chão, brinca deitada, não consegue brincar por muito tempo sentada ou em pé. Isso pode ser sinal de hipotonia, né? Um déficit de atenção, né? Uma atenção pobre, então aquela criança que muda muito de atividade, muda muito de brincadeira, não sustenta a atenção, não compartilha a atenção também, né? Então, se está fazendo uma brincadeira com ela e ela tem uma bola, joga a bola para um, joga a bola para o outro, ela pega a bola, joga de novo, né? A criança tem dificuldade nessa atenção compartilhada também. Às vezes pode estar, muitos casos também pode ter déficit de atenção, hiperatividade associadas, né, ao autismo, então são coisas que é bom observar, né, se a criança tem alguma questão relacionada à atenção e à hiperatividade também pode acontecer. No segundo ano de vida, quando a criança já está lá com seus 2 aninhos, ela pode apresentar, né, ausência de respostas de olhar para outras pessoas. Então, quando ela é chamada pelo nome, às vezes ela não atende, demora para atender, dificuldade de mostrar ou apontar objetos. Quando fazem a comunicação é apenas como forma de solicitar o acesso a objetos distantes, mas raramente modo de afetar a percepção e emoção do interlocutor. Às vezes a criança pede, né? Ela mostra alguma coisa, mas ela não interage, ela não tem uma troca nisso, né? Ela pede porque ela quer aquilo, mas ela não vai fazer essa troca com você de comunicativa, assim, né? Muitas vezes a criança pega a mão do adulto para mostrar, né, o que ela quer, usa o adulto como ferramenta. Não atende a ser chamada pelo nome, né? Muitas vezes a criança os pais falam, parece que ela não escuta, parece que é surda, porque ela não se interessa mesmo, né? Ela ouve ela ouve sim, ela ouve que ela é chamada, mas ela não se interessa em responder porque ela não consegue ter essa interação.
ela não consegue interagir, né, com o outro, e muitas vezes ela tem muita dificuldade de se reconhecer, né, reconhecer o seu nome e responder quando ela é chamada pelo nome. Não partilha atenção, né, foi o que eu já falei, não exibe gestos funcionais, é, então também é uma dificuldade em se comunicar com gestos também, né? Às vezes a criança não fala, mas faz algum gesto, é, por exemplo, né? Quer fazer xixi, coloca a mão. Então, às vezes a criança também tem dificuldade em expressar esses gestos, de se comunicar com esses gestos funcionais, dificuldade em expressar as emoções, dificuldade em mudar de atividades. Ela tanto pode ter dificuldade de mudar de atividade, né? Então ela tem um hiperfoco em alguma coisa, então tem um interesse restrito naquilo, só gosta daquilo, só gosta de bola ou só gosta de dinossauro. Assim como ela também pode ter mudar de atividade muito rápido, aquela criança que não permanece em uma atividade, né? Ela pega tudo, joga tudo, sai, vai para outra coisa e não consegue fazer uma atividade com começo, meio e fim, né? Ela tem bastante dificuldade de permanecer também em uma atividade, principalmente quando é uma atividade dirigida, né? Quando você solicita alguma coisa para a criança fazer. Birras e comportamento heteroagressivos, morder, arranhar, dar pontapés, é comum, né? Autoagressivos, então bater a cabeça, se morder, bater nela própria, são comportamentos que podem acontecer também, né? Em crianças com TEA. Muitas vezes pode estar ligado à dificuldade de se expressar, né, de se comunicar, de dizer o que ela quer, de dizer o que ela está sentindo, uma dificuldade de autorregulação emocional também, que pode acontecer, que elas podem ter também, né? Então, são coisas que podem levar a esse tipo de comportamento, né? Autoagressivo, heteroagressivo, pode acontecer também. Interesses específicos por determinados objetos ou temas. Tem crianças que têm um interesse muito restrito, né? Brinca sempre da mesma forma, tem sempre o mesmo interesse, vê sempre o mesmo desenho, ouve sempre a mesma música. Então, isso é um comportamento que também é muito observado, né, nas crianças com TEA. Estereotipias, comportamentos não funcionais e atípicos, como enfileirar número de objetos sempre da mesma maneira, de forma repetitiva. Então, tem vários tipos de estereotipia, né? Pode ser uma estereotipia corporal, balançar as mãos, balançar a cabeça, balançar o corpo. Pode ser uma estereotipia de voz, né? Tem crianças que ficam fazendo alguns sons com a voz, ou gosta às vezes enfim, tem um milhão, né? Às vezes pode mudar de estereotipia, em certa fase a criança tem lá uma estereotipia de balançar as mãos, na outra ela tem estereotipia de tirar o cabelo, então pode ter alteração também nessas estereotipias, nos comportamentos repetitivos, também nos interesses, também elas podem numa época tá com interesse, um hiperfoco em alguma coisa, depois muda, tem hiperfoco em outra coisa, mas é sempre coisas que não são funcionais, né? Que comportamentos que não são funcionais assim para ela. Manuseio de parte de objetos, não envolvendo a partilha em brincadeira social e a ausência do brincar simbólico. A criança tem dificuldade de ter de fazer essa brincadeira, né, do jogo simbólico. Às vezes eles têm muita facilidade num brinquedo concreto, né, de encaixe, às vezes tem muita facilidade com números, com letras, né? Mas a brincadeira simbólica é muito complicada, muito difícil para eles. Então, fazer de conta que tá cuidando do bichinho, que tá cuidando da boneca, que vai dar comida, que vai dar banho, isso é muito difícil a criança conseguir. Com 2 anos, a criança já
faz esse tipo de brincadeira, até com um pouco antes, né? Até com 1 ano e meio lá, a criança já faz a brincadeira simbólica. É um sinal, quando a criança não faz, é um sinal que chama atenção também, né? Manusear a parte de objetos. Então, às vezes, a criança pega o carrinho e só roda a rodinha. Então, fica lá rodando a rodinha, gosta do movimento repetitivo, né? Principalmente movimento giratório, gosta de ventilador, né? Então, tem que deixar o ventilador rodando. Principalmente esses movimentos giratórios, né? É, acontece muito, assim, deles terem esse tipo de comportamento. Alteração na prosódia, na entonação, na velocidade, no ritmo, vocabulário restrito, emissões de frases aprendidas e usadas fora de contexto e de forma repetitiva, de ecolalia imediata ou tardia. Então, aquela criança que fala, às vezes, tudo da mesma forma, né? Então, ela não tem alteração na entonação de acordo com o contexto, né? Com aquilo que está acontecendo ali. Ela sempre vai falar, ter uma alteração, geralmente fala sempre do mesmo jeito, ou fala de uma forma diferente, ou sempre com o mesmo tom de voz, né? Tem criança que às vezes engrossa a voz para falar, fala com uma voz grossa, assim, diferente, né? Sempre pode acontecer, né? De ter essas alterações assim. A ecolalia também, né? A ecolalia é ela repetir o que ela ouve. Então, ela aprende uma palavra, ouviu uma palavra e às vezes ela começa a repetir essa palavra, né? E ela pode ser imediata ali na hora. Então, você pergunta qual o seu nome? E a criança fala, qual o seu nome? E ela não consegue responder, ela só repete, né, o que ela está falando. Ou ela pode falar isso depois, né, numa outra situação, e aí ela vai falar, qual o seu nome? Vai ter essa ecolalia tardia, né, pode acontecer também. Que é muito comum, né, no TEA, assim, principalmente nos níveis um né, principalmente no nível um assim, eles têm bastante, né? E também não é funcional, né? Então não ele não, essa repetição da fala, ela não tem contexto, né? Ela vai em qualquer momento, não está associada, né, a nada que a criança esteja fazendo ali. É só uma repetição mesmo. A perda das habilidades verbais, comunicativas, sociais, em qualquer idade, são sinais preocupantes e requerem atenção. Acontece bastante também, né? Às vezes a família fala que a criança vinha com desenvolvimento muito, ou típico, né? Ou muito próximo do típico, já falava. Pode acontecer de ter uma regressão no desenvolvimento, né? O que pode estar ligado. Tem estudos que falam que essa regressão ela está ligada com a poda neural, né? Então, tem alguns momentos, né, por volta ali dos 3 anos, principalmente, tem a poda neural, e aí as crianças com TEA geralmente têm um déficit, né, nessa poda neural, e aí é onde acontecem as regressões, né, ficam mais evidentes. Ela pode acontecer em todo o desenvolvimento da criança, mas ela fica bem evidente por volta dos 3 anos com, com essa, que é onde tem a maior poda neural ali, né? Então, não só para o autismo, né? Então, sempre que tiver regressão no desenvolvimento, uma regressão importante, precisa ser investigado, né? O porquê aconteceu, porque não só o autismo, né? Mas tem tantas outras coisas que são importantes ser investigadas aí no desenvolvimento infantil. Então, sempre que tiver alguma questão de regressão, é importante observar e avaliar, acompanhar
e orientar, né, os pais procurarem um, um médico que possa avaliar isso bem. No caso do autismo, as variações de linguagem podem variar de acordo com a severidade do quadro clínico, né? Em torno de 30% das crianças não vão falar e frequentemente exibem dificuldade de compreensão da linguagem falada. Muitas vezes a criança, ela, ela até fala, né? Uma criança com nível de suporte mais baixo, às vezes ela fala, mesmo ela falando, muitas crianças têm dificuldade de compreender a linguagem falada, né? O que a gente fala para ela. Então, às vezes a criança, ela não compreende ordens mais complexas, ela tem dificuldade de entender o que a gente fala com ela, né? Isso é bem comum, né, de acontecer também. É, é tanta coisa, né? São coisas assim, às vezes sutis, mas é muita coisa, né? Você vai falando, são muitos detalhes mesmo no desenvolvimento infantil. Não, Michele, não dá para te ouvir, você está com o telefone desligado. Não, agora tá o fone, desculpa. Eu falei, é muita coisa mesmo, e assim, hoje se fala muito, né? Hoje se fala muito do autismo, do TEA, né? Então, assim, tá na vitrine, né? É, Ganhou uma notoriedade bem importante, né? O número de diagnósticos, né? Aumentou significativamente, né? E sim, até é importante para a gente entender, né? Por que que ocorreu isso, né? Assim, nós estamos é. falando, assim, num período, num curto período de tempo, né? Vamos dizer assim, né? Sim, é recente. Algo muito recente, eu estava vendo até justamente isso, a discussão era em cima disso, né? A gente sabia que existiam crianças autistas, né? Mas da onde apareceu tanto diagnóstico hoje, né? Como que a É, gente chegou na situação? Existe o quê? Uma questão de tudo tem, né, a pesquisa, né? As questões genéticas, questões de alimentação, mas é isso que você pontou alguns slides atrás, né? Também tem muita questão também do olhar hoje, né, para fechar um diagnóstico, é, né? Tem uma linha de tratamento diferente, né? As pessoas pesquisam mais, né? E já se sabe que nem aquele paciente autista limítrofe, provavelmente ele nem tinha o diagnóstico anteriormente de autista. é. Então, Muitos, muitos casos hoje em dia, às vezes chegam na clínica, o filho que com o diagnóstico de autismo, e aí por conta do filho que recebeu o diagnóstico, o pai ou a mãe também são diagnosticados, porque passou, né? Na época não foi observado, ninguém percebeu e seguiu. Mas aí quando vem o filho que tem, e hoje em dia a gente já tem esse olhar, e aí o filho é diagnosticado, às vezes o pai, muitos casos, né? O pai fala que aí começou a investigar também e descobriu que também era autista, né? E aí tem mais um diagnóstico, né? Então, e se fosse fazer uma busca mesmo ativa, assim, teria muito mais, né? Que nem todos vão ser diagnosticados mesmo, teriam. Ainda principalmente. deve ter muita gente que nem tem o diagnóstico, né, Ellen? Ah, com certeza. Agora falar um pouquinho do processamento sensorial, né? Então, muitas crianças, é muito comum crianças com TEA terem algum déficit sensorial, né? No processamento sensorial. Então, às vezes, tátil, auditivo, gustativo, e aí precisa, quando tem uma alteração sensorial, precisa fazer uma avaliação sensorial mesmo, né? Para saber onde estão os déficits. Muita gente às vezes acha assim, às vezes a criança tem dificuldade de, sei lá, de colocar, de pegar alguma coisa. Ele tem hipersensibilidade, né? Não é bem assim, né? Precisa ter uma avaliação, porque
essa criança ela pode ter várias características e ela não necessariamente ela não gosta de algum estímulo, ela é hipersensível, né? Ela pode ser hiporresponsiva, hipossensível, ela pode ser hiper, ela pode ter um comportamento de procura, de busca. Então, é muito comum, né? E aí, quando a gente observa alguma alteração, é preciso buscar uma avaliação especializada mesmo, né? E é isso, né? Como o cérebro interpreta esses estímulos é de uma maneira diferente, né? A gente recebe os estímulos nos nossos receptores, mas quem vai processar isso tudo é o cérebro. E o cérebro da criança com TEA muitas vezes processa isso de uma forma diferente, né? Tem um processamento lá peculiar deles, né? Que, e aí isso pode causar, né? Tanto tem crianças que têm, às vezes, seletividade alimentar pode ser relacionada a uma alteração do processamento gustativo, tátil, enfim, pode ser proprioceptivo, né? Tem aquela criança que pode, criança que às vezes lambe tudo ou morde tudo, tudo vai na boca. Crianças que não suportam usar sapato, não suportam alguns tipos de roupa. Andar na ponta do pé pode estar ligado também a uma alteração sensorial, né? Às vezes tátil, às vezes proprioceptiva, enfim, né? Sempre tem Mas que. não é exclusivo do TEA, né? Sabe que eu falo isso? A gente vê muito hoje, né, na prática, a criança andou na ponta do pé, ai, é autista, né? Não, é. E tem uma fase no desenvolvimento que a criança anda, né, na ponta do pé, mas é isso que passar, né? Tem que Sim, seguir. Não é só isso, né? Tem vários. É sempre um conjunto de coisas, né? Um conjunto de sintomas para para conseguir chegar nessa conclusão, né, do TEA. por, por isso que Tanto, não é tão simples o diagnóstico, né? A gente não, tem que ter muita cautela, né? Também o médico, quando faz, né? Acho que às vezes traz a informação familiar, né? Isso que você falou, às vezes a família fala, eu sentei com tanto tempo, eu fiz com tantos anos, mas assim, é importante ter esse critério, porque senão a gente acaba dando diagnóstico de TEA, o médico vai dar diagnóstico de TEA para todo para mundo, todo né? mundo. É verdade. E o médico sozinho, ele também não faz o Não diagnóstico, faz. né? Para o TEA é tão complexo assim, o diagnóstico, tão complexo os sintomas, que precisa ter uma equipe, né, para acompanhar essa criança e poder avaliar e para fechar o diagnóstico, né? Então, Avaliação neuropsicológica, né? Tem tudo avaliação isso. neuropsicológica, exatamente. Precisa de uma equipe toda Sim. para conseguir fechar, né, o diagnóstico. Estudos atuais demonstram que crianças com TEA dificilmente recebem diagnóstico antes dos 5 anos, ocorrendo com mais frequência quando atingem a idade escolar. Geralmente os níveis um, né? Os níveis um geralmente eles passam despercebidos até chegar na idade escolar. E aí, a hora que chega na idade escolar, e quando você aumenta a demanda também para essa criança, né? Porque às vezes até essa idade ele não tinha muita demanda de interação, de comunicação. Então, às vezes, o que ele fazia ali no contexto em que ele vive era o suficiente e passou, né? Ninguém percebeu. E aí, quando chega na escola, é que aí começa a ficar mais evidente, e aí muitas vezes eles são diagnosticados aí, né? A própria escola é, geralmente pede para os pais fazerem o acompanhamento e procurar o, um acompanhamento médico para
para busca Para do buscar, né? diagnóstico, né? Mas na realidade, às vezes, não é nem pelo TEA, né? Vai para um TDAH, né? Vai por uma Sim, outra, né? A é, pesquisa começa por um outro transtorno, né? A gente vê, sim, porque você falou, na idade escolar acaba apresentando outros tipos de transtorno, né? é. E às vezes acontece até mais tardiamente ainda, né? Jovens, às É, vezes adolescentes, que vão ter o diagnóstico lá na frente, porque vão mudando, né? Conforme vai mudando as demandas, eles vão apresentando alguma alteração. Então, às vezes, ali na fase escolar, ele foi bem, conseguiu, resolver ali as questões dele, que ele deveria ter, né? Alguma coisa tem, mas consegue lidar bem com isso. E às vezes lá na adolescência fica mais evidente em algum momento, né? Então, por isso que o nível um ele é tão difícil, né, de de ter o diagnosticar. diagnóstico. E aí, o que esse estudo traz é que, né, podem ter algumas razões aí para esse diagnóstico tardio, né, que é a variabilidade na expressão dos sintomas, então são sintomas muito variados, né, e hoje, né, para o diagnóstico, por exemplo, né, a criança, é, uma característica da criança com TEA dificuldade em olhar nos olhos. Mas não é que essa criança nunca olha nos olhos, né? Ela olha menos do que aquelas crianças pares dela, né? Da idade dela. Então ela tem um comportamento um pouco menos, assim, né? Ela faz um pouco menos. Então isso já hoje já é considerado um sintoma, uma característica, né? Então mesmo que ela olhe, mas ela olha menos. Ela se comunica, mas se comunica menos. Ela interage, mas ela interage menos do que as crianças da idade dela. Então isso tudo tem que ser considerado, né? As limitações da própria avaliação de profissionais que trabalham com a idade pré-escolar, uma vez que essa população demanda instrumentos específicos e sensíveis a comportamentos sociais mais sutis e próprios dessa faixa etária. Então, a dificuldade mesmo, né, de aplicar, de ter profissionais para fazer as avaliações, para diagnosticar essas crianças. Isso tudo vai deixando esse diagnóstico um pouco mais tardio, né? A falta de profissionais treinados para reconhecer as manifestações precoces do transtorno. Então, muitas crianças, muitos bebês, eles só passam no pediatra, né? E o pediatra tem um recorte muito pequeno do desenvolvimento da criança. E muitas vezes passa sem ser percebido mesmo esses sintomas, e aí vai aparecendo lá cada vez mais tarde, né? E a escassez de serviços especializados, que é muito difícil, né? Quem convive aí com crianças com TEA sabe, né? Como é difícil serviços especializados, né? Principalmente aí na rede pública, Isso que eu ia falar, porque envolve isso, custo, né, também, né, Ellen? sim, Você trabalha em clínicas, né, embora você venda o domiciliar, né, mas você tem duas realidades diferentes, sim, né? A gente aqui pensando no domiciliar, você dentro de uma clínica, e quem está no público, é, exclusivamente público, o é. que faz, Não né? tem, Uma não tem um criança numa acompanhamento. fase escolar, por exemplo, começa a ter uma dificuldade. Para onde esse professor, essa delegacia, para onde encaminha essa criança se É, é financeiramente muito, não tiver é condições de ter um muito, convênio, né? é muito difícil para É quem muito não difícil. tem, para quem não tem um convênio, para quem não é acompanhado já por alguma outra questão, né? Quem está fora do serviço de saúde não é fácil. E mesmo quando tem o Mesmo diagnóstico, quando tem. mesmo quando tem o diagnóstico. Hoje em dia a gente vê que tem vários lugares especializados para várias coisas, né? Tem ACD, Cruz Verde, enfim, tem vários lugares que são públicos, né, ou que atendem convênio, que são Público Bravo. especializados em algumas áreas, mas para o TEA é difícil. Se não for um atendimento
Particular, hoje em dia, é difícil para a família conseguir o acompanhamento. E E, aí a- é complicado, né? e até para quem tem um convênio, né? Porque muitos acabam judicializando, né, Ellen? Sim, Infelizmente. A gente sabe que a realidade para um tratamento, às vezes, com especialistas, né? Porque não tem também numa rede privada, às vezes, no coloquial, né? No padrão, vamos dizer assim, falando, acaba ocorrendo a judicialização, né? Então é ah, isso que sim, acaba acontecendo, né? Mesmo para quem tem, às vezes, acontece. um convênio, mas também acaba ficando limitado, infelizmente, né? Fica, é. E assim, é, e a gente pensando assim na nossa realidade, né? Que a gente está num estado que a São gente, Paulo. né, tem ainda alguns Tem tudo. recursos, mas imaginar a nível de Brasil, Brasil. né? Um nível numa maior, assim, Uma esfera, né? Exatamente. é, É isso que você é falou. mais, Nós estamos na capital, é privilegiado mesmo. Se a gente é pensar mais, em estrutura, né? quanto mais longe, é mais difícil. É, não é fácil, né? Por isso que é bom a gente sempre estar falando, né, sobre isso, é, tá mostrando algumas coisas, porque quem não está dentro da área ou quem tem pouco contato, é difícil mesmo, assim, é difícil até saber o que fazer mesmo, né? Então, o que que eu faço? Vai para onde, né? Vou encaminhar para onde? Vou pedir avaliação de quem, né? Então, É por isso que é importante, assim, embora eu acho que até vocês, como terapeuta ocupacional, têm até um trabalho mais próximo do que o pessoal da fisioterapia, né? A fisioterapia está entrando com bastante, né, força tá, agora nessa equipe multi, né? Mas a gente sabe que a gente ainda está tentando entender alguns processos. Tem gente que já está um pouquinho mais de tempo, né? Mas até a gente entender qual o papel do fisioterapeuta dentro de um processo de reabilitação de um paciente com TEA, né? Nesse perfil, né? exato. Então, como a quantidade que a gente pode agregar para esse paciente, né? Então, isso que você falou é fundamental, é ter uma equipe multi, seja ela de fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogos, né? Não é Sim, somente o médico, né? A gente sabe que esse paciente, ele tem um perfil realmente que ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar, realmente. é, Mas o profissional precisa realmente entender, porque assim, eu falo isso, eu fiz um treinamento e a gente vê que é difícil trabalhar com criança com TEA. Eu fiz do Pedia Suite, né? E é difícil você lidar com as questões, né, funcionais, né, que é o que a sim, gente acaba trabalhando esse diagnóstico cinético funcional, com as questões cognitivas, né? Porque não é sim, muito a nossa habilidade, embora a gente tenha é, perfil de paciente assim, mas não é a nossa regra, né? Então, assim, quando a é, gente entra nesse universo, você tem que realmente ter condições, buscar um pouco mais de esclarecimento para poder ter a melhor entrega realmente. é, é difícil mesmo. E que bom que hoje já a gente já tá vendo, né, mais físio, assim, antes, até pouco tempo atrás era Pouco. muito difícil ver. E porque imagina o quê, né? Ah, a criança anda, né? A criança. Mas não é, eles têm muitas demandas, né? E É. precisa mesmo de uma equipe completa, assim, para trabalhar com eles. E a equipe precisa estar bem alinhada, né? E buscar mesmo conhecimento, assim, dessa parte comportamental, sensorial, que são muitas demandas, né, no TEA, são cognitivas, enfim, são muitas demandas mesmo. Aí já fica a dica para um próximo treinamento, ó, fisioterapia. É difícil achar alguém especialista, mas fica a dica, fica mesmo. Já vamos pensar no próximo. É, ao deparar com suspeita de autismo, os pais responsáveis devem buscar um profissional para realizar a avaliação. É importante frisar aos responsáveis que essa é uma avaliação, é o que a gente falou, né? Uma avaliação multiprofissional, que são várias áreas do desenvolvimento que precisam ser avaliadas. Então, precisa sim do médico, né? O médico ou neurologista ou psiquiatra infantil, ele vai começar essa investigação
mas precisa ter a equipe multidisciplinar também para colaborar aí com a equipe médica para o diagnóstico, né, mais assertivo. Ou, né, outras áreas que sejam relevantes para os pais. Então, às vezes a criança tem também dificuldade escolar, né? Então tem várias, podem ter aí várias questões mesmo. Então, todas as áreas precisam ser avaliadas, né? Sim. Bom, é isso. Ellen, eu queria agradecer imensamente, até de fazer um parêntese aqui rápido, a Silvana está no treinamento, a Silvana é fonoaudióloga, se você me permite, a Silvana está desenvolvendo um trabalho junto com o familiar, e é bem bacana, com o TEA, né? Ela é Ah, fonoaudióloga, legal. surgiu a necessidade do pai de uma criança, né? E ela está fazendo um e-book, então é muito legal essa contribuição, porque assim, quanto maior número de informações que a gente tiver Legal. para a gente disseminar, né? A ideia da quando a gente faz um treinamento, como se fosse um bate-papo mesmo, né? Para a gente poder divulgar realmente, né, o que está acontecendo no nosso mundo, tanto na área da saúde como na assistência domiciliar, mas que a gente possa propagar realmente uma informação, né, com qualidade, né, estudos, né? Então a ideia é bem essa mesmo, né? E assim que a Silvana tiver a divulgação dela, até passo, a gente vai fazer a divulgação na rede social, ela é a nossa RT aqui, mas ela tem um trabalho muito bacana, tem bastante experiência no home care, mas está com esse trabalho desenvolvendo aí, junto com um paciente aí em específico. Mas é legal, porque a ideia é isso, a gente poder divulgar o maior número de Legal. informação possível, tanto para familiares, como para os profissionais realmente da área da saúde, né? Ah, Eu queria legal, agradecer então. todo mundo realmente que participou, né? Enfim, os treinamentos eles são feitos geralmente mensalmente, né? Para todo mundo que está participando, a gente tem os treinamentos por semestre, sempre tem a grade de fisioterapia, de fonoaudiologia e terapia ocupacional, os treinamentos são livres, né? E a gente sempre faz mais ou menos de 3 a 4 treinamentos por semestre, né? A gente já está montando a grade do ano que vem, tá bom, Ellen? A gente vê aqueles assuntos que são mais pertinentes, se tem sugestão, por isso que na lista de presença a gente deixa sempre aberto para sugestão, né? O de fono foi no comecinho do mês, foi uma sugestão, a gente falou sobre bandagem, né? Com a Silvana que fez, e é justamente isso, a gente tenta ver o que as pessoas têm mais interesse, e a ideia de trazer o tema quando a gente conversou, né, Ellen? Né, do autismo, do TEA, porque é um tema que as pessoas estão falando bastante, e tem crianças, tem adultos, enfim, existe É, esse atendimento, né? Mas é importante saber que também, às vezes, a gente depara com esse paciente dentro da assistência domiciliar e às vezes não sabe como, né, se é. comportar com E, esse é- paciente. e é interessante, né? Porque como na assistência domiciliar o profissional está dentro da casa da pessoa, às vezes não é nem o próprio paciente, né? Às vezes está atendendo o avô, mas começa a ter um olhar para aquela criança que está ali, que está na casa. Então, é importante isso também, né? A gente observar, né, quando a Sim, gente está no domicílio, né, todas as questões ali que envolvem ali dentro do domicílio da pessoa, para a gente poder ajudar realmente, né? exatamente. Orientar, né? A gente tem um papel Orientar, como profissional da saúde de orientar, saber para onde encaminhar. Às vezes não é um papel, não é para você reabilitar como fisioterapeuta, como terapeuta ocupacional, enfim, mas que a gente possa agregar, né? Olha, é, é mais fácil ir por aqui, busque este caminho, né? E a gente tem esse papel, não só como ser humano, mas como profissional sim, realmente, né? lógico. Então, a ideia é essa. Provavelmente esse tema a gente encaixa na grade de novo, mesmo que seja com físio, mas com fono. É um tema que é importante que a gente divulgue, né? Eu tive, quando eu postei nos telefones, tem uma moça que ela tem um filho autista, né? E é bem isso, né? A pessoa entende, né? Ela fala, "Ai, parabéns pela iniciativa", porque é importante a divulgação. Ela, como mãe de um paciente, ela entende da necessidade, né, da É, divulgação. E até para a gente quebrar algumas barreiras, né, do preconceito, de outras coisas que infelizmente acabam sendo embutidas quando se sim. tem um diagnóstico, né, como esse, né? E acho que é Eu acho fundamental. que e quanto mais a gente fala, né, mais a gente é, coloca o assunto em evidência, né? A gente precisa pensar para onde vão esses pacientes, para onde vão essas crianças.
Então, acho que tudo começa assim, né? E o autismo ainda é uma questão que é pobre em recursos, né? Então, precisa ser mesmo divulgado, precisa ser falado, precisa ser mostrado para mudarem as coisas também, né? Para as coisas evoluírem, né? Acho que já evoluiu muito, já melhorou Já, muito, mas ainda precisa, né? Ainda precisa precisa, ter. precisa. E a ideia é bem essa, né? Que a gente possa levar informação, né? Enfim, é isso que você falou, nós estamos em São Paulo, a gente tem um acesso muito bom, né? Mas às vezes é aquele lugar que não tem. A gente faz, é um trabalho de formiguinha, mas a gente sabe que chega, né? De alguma É, forma vai chegar. Ellen, sim. obrigada, obrigada por todo mundo que Obrigada a participou. O vocês. certificado vai ser enviado junto com o material da aula via e-mail. É, como hoje é dia 29, a gente sempre fala até o final do mês, mas já o final do mês é amanhã. Então a gente envia até o final de semana, eu vou estar enviando para vocês e a gente até na rede social coloque sugestões, né? Porque é sempre bem-vindo. A ideia é que a gente possa atingir o maior número de pessoas. Obrigada, viu, Ellen? Agradeço realmente Imagina, obrigada imensamente. a É vocês. muito bom ter você na live, né? E ter também em toda a participação. Imagina, obrigada a vocês. Tá, joia? Um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau, pessoal. Obrigada.